Amigos e amigas, boa noite a todos, boa noite a todas. Muita paz e que Jesus nos abençoe hoje a nós. É sempre uma alegria poder retornar ao Cristo, paz e caridade, e hoje em especial para nós falarmos sobre essas duas personalidades que, de alguma sorte, Edson já deu uma palhinha, já fez um spoiler, para que nós compreendamos o valor desses dois espíritos que estiveram até recentemente entre nós, em carne e osso, porque, por certo, as futuras gerações dificilmente acreditarão que estiveram no corpo físico esses dois homens, cada qual na sua época específica, mas ambos trabalhando pelo mesmo objetivo. E o objetivo maior deles dois foi despertar em nós a consciência da verdade que liberta, conforme Jesus assim propôs para todos nós, quando também esteve aqui conosco em carne e osso, nos convidando a esse levante, a esse movimento de sairmos de nós mesmos para nos reconhecermos e nos identificarmos como filhos de Deus. E talvez seja para nós, espíritos encarnados e comprometidos com a Terra, exatamente o maior de todos os desafios pelos quais nós até então já passamos. Porque as dificuldades que nós vivenciamos hoje, ou que nós já vivenciamos ontem, são experiências e provas comuns do nosso planeta, e que muito dificilmente nós conseguiremos nos separar delas, nos distanciarmos. Por mais que desejemos, por mais que nós busquemos viver algo para além de uma realidade humana, muito raramente nós alcançaremos nesse nosso estágio evolutivo, porque o que tem para hoje é o de hoje que nós precisamos. E nós não podemos modificar da noite para o dia algo que, de alguma sorte, já está programado para nós na perspectiva do crescimento moral e espiritual. Porquanto essas provas, uma vez vivenciadas, suportadas e sublimadas, vão nos capacitar para vivermos outras para além de uma realidade transitória, momentânea, que nós vivenciamos no dia a dia das nossas vivências comuns. Mas quando eu, mediante essa proposição, me reconheço como tal espírito e passo a viver a minha experiência focada nesse objetivo, sem perder o prumo, sem perder o objetivo da encarnação, eu passo a aquinhoar valores morais para que as minhas experiências elas se tornem mais transcendentes, mais espiritualizadas, mais voltadas para o ser espiritual que somos todos, do que propriamente para a materialidade que ainda insistimos em querer ser e acreditar que somos. Pois que, em verdade, nós estamos apenas em trânsito, saindo de uma para outra experiência encarnatória, a fim de que esse desabrochar da luz, mediante o autoconhecimento e esta identificação como filhos de Deus, aconteça de uma forma mais intensa
de forma mais consciente, para que em cada encarnação eu possa estar sintonizando com a luz, com o belo, com o divino e poder realizar na Terra as tarefas necessárias para que esse despertamento desta consciência iluminativa possa alcançar o maior número de espectadores, digamos assim, de espíritos encarnados na humanidade, e com isso nós contribuamos de forma efetiva para a ascensão do planeta Terra. E aí está, acreditem ou não, o objetivo e a tarefa que todos devemos cumprir, ou pelo menos dar a nossa parcela de contribuição a favor desse engrandecimento moral na Terra. E é por essa exata razão que nós estamos vivendo nesse período do século XXI a chamada nova era, a chamada era da transição, porque no estágio em que nós nos encontramos, e mediante a assertiva de Jesus, ao evocar a promessa de que a Terra tornar-se-ia um planeta de mansos e de pacíficos, nós estamos vivendo, como nenhum outro período da humanidade na Terra, uma fase em que essas transformações estão chegando de todos os lados, de todas as vias, sendo captadas e sentidas por quase que 100% da humanidade, seja de forma consciente, seja ainda de forma inconsciente. Mas fato é que nós estamos sendo impulsionados, chamados para sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, do nosso bem-estar material, para que vivamos coletivamente uma proposta crística. E essa proposta crística se assenta naquilo que ele estabeleceu como sendo a base e o fundamento da lei de Deus, que está calcada naqueles 2 mandamentos: do amar a Deus sobre todas as coisas, como sendo o primeiro mandamento da lei. E extensivamente a esse primeiro, também já conhecido por nós, a época de Moisés, ele nos oferece um segundo mandamento que se assemelha a esse primeiro: e amar ao próximo como a si mesmo, porque toda a lei e os profetas estão aí contidos. Ele teve a capacidade de resumir mais de 600 leis e mandamentos da Torá em apenas 2. Tudo mais podem ser jogados fora. São formas de justificativas para dizer o que tem que ser feito. E a nossa vida deveria ser um movimento contínuo para que nós, espíritos encarnados, normalmente nessa experiência encarnatória, dessemos o melhor de nós para sairmos daqui com esta conquista. Evidentemente que não 100%, mas cada vez mais próximo desse objetivo. E é por esta razão que Jesus também, enquanto a segunda revelação para a humanidade terrena, ele vem então nos trazer a proposta da parábola do semeador, quando vai nos dizer que o semeador saiu a semear. E ele vai, na medida em que encontra os terrenos, ele vai jogando a boa semente. E ele observa que em cada terreno esta semente vai ter uma reação, um comportamento diferente
em relação ao próprio terreno. Ou os terrenos irão se comportar, melhor dizendo, diferentemente para aquela semente boa. Mas pela insistência, pela continuidade, pela devoção, pela fé, por acreditar naquele objetivo, ele sai a semear, independentemente de como se encontrasse o terreno. Ele acreditava que, embora o terreno não preparado para receber aquela boa semente, a fim de que pudesse frutificar, seja 15, seja 30, seja 60, seja 100 por 1, mas ele sabia que no tempo e no espaço haveria de trazer frutos. Porque todos os terrenos, eles são preparados para um tipo de frutificação ou de frutos. E esta colheita se dará dentro do tempo, dentro do compasso, dentro da realidade de cada terreno, até que, mediante a insistência, mediante o aprumo, a dedicação, o acreditar na atividade do trabalho realizado, ele vai encontrar um terreno fértil, porquanto este que está lá como sendo, digamos, o 10º, já havia passado pelas outras etapas anteriores. Já tinha sido aquele primeiro terreno infrutífero em que a semente, uma vez jogada, ficou ali mesmo e as árvores dos céus vieram e comeram-nas. Ou seja, um terreno extremamente inóspito, um terreno despreparado para receber a boa semente. Mas sabendo que, com o passar do tempo, com o revolver da terra, com a chuva, com o sol, com as próprias passadas daqueles que ali estiveram, haveria de um futuro tornar-se um pouco melhor, a ponto desta feita de vingar, de crescer, mas não ser o suficiente para florescer, porque ficaria abafado pelas situações e ocorrências daquele momento. E ele vai persistindo, até que chega um dado momento em que ele vai produzir sementes, frutos de 30, de 60, de 100 por 1. O que isso tudo tem a ver com a temática de hoje, tão desafiadora, que é falar sobre Kardec, a base, e Chico, o exemplo? Porque se nós não partimos de um pressuposto da reencarnação, enquanto sendo um princípio básico da doutrina espírita, para compreender esta, como tantas outras parábolas do Evangelho, não teríamos sentido estarmos aqui, porque a justiça de Deus se dá mediante esse princípio evolutivo através das reencarnações. Porquanto Deus, ao nos criar, Ele vai estabelecer como base, como regra para todos, o início dessa jornada evolutiva, a simplicidade, a ignorância, o desconhecimento da lei, a simplicidade das formas, da capacidade de entendimento, para que mediante o esforço contínuo, o labor pelo trabalho dia a dia, a renovação diária, possa aquela alma simples e ignorante atingir as cumeadas da evolução, a ponto de um dia também poder dizer em sã consciência: eu
e o Pai somos um. Pelo nível de identificação que já existe entre o Criador e a criatura, entre o Pai e o Filho, pelo esforço da vontade mediante o livre-arbítrio, em que passamos a melhor escolher por entendermos que a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória. E na medida em que nós vamos fazendo esse movimento de erros, de acertos, de escolhas, nós vamos aprendendo, nós vamos nos capacitando, nos desenvolvendo, nos habilitando para nos tornarmos melhores servidores do Pai na terra, visto que todos somos co-criadores com Deus. Deus, ele não cria sozinho. Ele, junto com a sua criação, ele vai atuando no ambiente para que as modificações vão sendo feitas de acordo com a própria lei. E é por esta razão que esta lei de Deus encontra-se íncita, gravada dentro de nós, na consciência. Porque é esta consciência que nos mobiliza a fazer ou não, ficar retido ou seguir, movimentar-se ou ficar estacionado, escolher o bem ou escolher o mal, agir mediante a lei ou se tornar um contra a lei de Deus. E dentro desse jogo de escolhas, de erro, de acertos, a gente vai aprendendo com a dor, com os resultados, melhor dizendo. Quando próximos da lei de Deus, resultados bons, bem, avançamos. Quando distanciados da lei, vem o mal. Consequentemente, a dor, o sofrimento, a reeducação daquela alma. Porque dentro do princípio da lei de amor que rege o universo e constitui a matéria primordial divina, nós vamos nos habilitando na vivência desse amor através da dor. E é por isso que muitos dizem, quando a gente não cresce pelo amor, a gente vai crescer pela dor. Porque a dor ainda nos é necessária como sendo um aguilhão que nos desperta para a senda do caminho do bem, para o despertamento da consciência divina que existe em nós. E quando nós aceleramos esse passo, nós recebemos como resultado mais créditos, mais possibilidades, mais recursos, mais engrandecimento mediante o trabalho do bem, que se estende desta forma, não mais para o meu ou para os meus, mas para todos nós. E é nessa perspectiva, afunilando para entrarmos propriamente no tema, embora não fugindo dele, é que nós vamos entender por que algumas almas são aparentemente mais agraciadas de recursos do que outras, ou pelo menos para a maioria delas. Será sido um privilégio de Deus? Resolveu aqui um A de recursos e B sem recursos? Não, na perspectiva da doutrina espírita. Porque quanto mais você desperta, cresce, mais você passa a se tornar corresponsável pelas suas ações e passa a ter um olhar mais coletivo, menos individual. E com isso você sai da expiação para a prova e da prova para a missão. Por isso que vemos raramente, embora em uma quantidade razoável, aquelas almas
que estão no mundo, ainda que não vista pelo mundo, mas atuando no psiquismo divino, trabalhando em prol do coletivo da humanidade. E graças a Deus, no nosso estágio de consciência iluminada, hoje nós temos muitos, até porque em todas as eras da humanidade nós tivemos esses anteparos, esses estimuladores, esses representantes de Deus nas suas mais variadas formas e segmentos da vida, nos concitando, nos estimulando a sairmos de nós mesmos, a nos autodesafiarmos, a nos lançarmos na vida em prol de algo para além do que é imediato, do que é transitório, e compreendermos que nós somos um coletivo, um organismo vivo, que para se manter vivo dependemos uns dos outros, e o amor é a essência que alimenta, que produz, que faz com que as coisas se movimentem. E então ele designa esses filhos mais aquinhoados, por terem conquistados, mediante esses terrenos mais produtivos, a trabalhar por uma causa maior. E dentro desse movimento ainda de ascensão planetária, a cada período, a cada época da humanidade, ele nos permite que venham para a Terra, para as sociedades, aqueles filhos e filhas que já despertaram para o dever da consciência, ou a consciência do dever, que é uma das virtudes que nós vamos encontrar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o dever, a exemplo, e salvo engano, do duelo. Porque aquele que já criou valores morais e espirituais não tem mais necessidade de duelar uns com os outros ou com as coisas, porque é o que nós mais fazemos, uma prática comum à época de Kardec, mas que ainda hoje nós vemos para e passo todos os dias. Existe maior duelo dentro da nossa sociedade do que o trânsito, do que o ambiente de trabalho, do que a própria relação familiar, na qual nós estamos sempre disputando alguma coisa, querendo ser melhor do que o outro, querendo sempre se sair na frente, ainda que por meios ilícitos. Então nós estamos a todo momento duelando com nós mesmos, querendo ser o melhor do que o outro, mais bonito, mais rico, mais apeçonhado, mais isso, mais aquilo, para fazer frente a uma sociedade mascarada, uma sociedade na qual os holofotes precisam estar acesos e direcionados para eles. Enquanto esses poucos, mas significativos, homens e mulheres, espíritos, que trabalham pelo bem da humanidade, silenciam suas vozes, não aparecem tão habitualmente, porque estão a serviço de Deus. E aí nós vemos, dentro das revelações que Deus nos ofereceu, nesse caminhar evolutivo, pelo menos 3 grandes marcos, que são representativos, como sendo etapas vencidas para que uma nova abertura se faça, para que a humanidade continue na evolução. E o primeiro marco ocorre com Moisés, a primeira revelação, em que ele vai trazer o Decálogo, os 10 mandamentos. Nesses 10 mandamentos, ele vai nos trazer um roteiro, conforme a necessidade, o período e as demandas daquelas almas, que não eram outras senão nós mesmos. Nós estávamos lá com Moisés 3.500 anos antes.
Nós vivenciamos, como ainda trazemos no inconsciente, o olho por olho, o dente por dente. Bateu, levou. Não volto para casa apanhado. Dou a quem doer, eu digo a minha verdade. Eu estou disputando, eu estou duelando. E se preciso for, para ter o que é meu, o que eu desejo, eu tiro a vida do outro. É o que a gente vê todo dia aqui. Ali, acolá. Porque o nosso estágio de consciência ainda é para essas coisas efêmeras, materiais, sensoriais. Mas nós evoluímos, acreditem, porque para chegar a Moisés foi preciso toda uma retomada de mudança de valores, de movimentação do plano superior, para que chegasse a primeira revelação com os 10 mandamentos. Tipo, é um tempo suficiente de 15 séculos, 13, para chegar à nova revelação. Então, convivemos com a lei, a justiça, desta forma: olho por olho, dente por dente. Provavelmente, essas duas grandes almas também ali estavam, vivenciando, trabalhando, pegando aquele terreno embrutecido, incapaz de produzir, preparando-se para a grande jornada do porvir. Não sei se vocês já leram aqui o livro A Caminho da Luz. É uma referência maravilhosa para entendermos essa saga da evolução humana na Terra, contada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, um grande exemplo para nós. Pode não ser para muitos, mesmo no movimento espírita, mas para muitos de nós, um grande exemplo. Mas certamente ambos, Kardec e Chico, estiveram lá ontem com Moisés. Certamente. Mas diferente da maioria daqueles que lá estavam, nós, eles tinham uma consciência de um despertar. Provavelmente a dor, o sofrimento, os fizeram despertar para outras grandezas e valores. E eles precisaram passar pelas provas de sublimação, de reconciliação com a lei, com a expiação, para poder se libertarem das amarras do passado. Mas ainda não era o suficiente. Era preciso uma injeção nova de ânimo, de testemunhos, de provas que pudessem alicerçar naquela consciência, naquela mente, a certeza de uma escolha, por uma vontade, não mais por uma imposição da lei. Vê então a outra marcação significativa como nenhuma outra até então na humanidade, com a vinda ou advento de Jesus Cristo. O modelo, o guia. Eles, disso eu não tenho dúvida, viu? Estavam lá também, lado a lado com Cristo, aprendendo, vendo como agora você vai usar a justiça de Moisés com amor, com desprendimento, com renúncia ao próximo. É de lá que nós aprendemos. Hoje, caritativamente, na casa espírita, foi com Jesus, lado a lado, na casa do caminho, junto aos discípulos. Nós fomos, provavelmente, aqueles doentes, enfermos, os cegos, os paralíticos, que Jesus contara nas suas parábolas. Mas apesar da dor, do sofrimento, perpassava em nós um aprendizado, um sentimento de vir a ser, de não mais querer. E muito certamente Kardec, Chico, estavam ali como assistentes, como trabalhadores diretos do Cristo, dos discípulos, para aprenderem no ontem histórico o que hoje eles nos ensinaram
pela exemplificação do trabalho e do bem. E ali eles viveram e conviveram e aprenderam com Jesus de Nazaré. Tudo que era necessário para que mais tarde, já em uma outra época, um outro período, e nesse intervalo entre a primeira e a segunda, novas reencarnações, novas missões, novos aprendizados, para solidificar o aprendizado. Qual acontecia, talvez hoje nem tanto, com os alunos das escolas, que o professor passava a lição e nós repetíamos no caderno em casa tantas vezes quanto necessário até aprendermos a tabuada, a escrevermos, a melhorar a nossa caligrafia, a aprender esse ou aquele teorema. Se não fosse a prática, os vários exercícios que nós levávamos como dever de casa, que hoje nem tanto se vê isso, nós não tínhamos aprendido o básico necessário. Esses exercícios repetitivos são as experiências comuns da vida, através das sucessivas encarnações, porque o que a gente não consegue fazer em uma, a gente vai fazer em outra, porque estão todas elas interligadas, para que o aprendizado se consolide, para que o aprendizado se engrandeça, que a nossa plasticidade psíquica e espiritual se estenda para além de uma reza, de um ritual, de uma prática exterior, para conceber um sentimento interno, um desejo de fazer, de participar, de contribuir, de doar-se em nome do amor. Vem então Jesus e que nos propõe isso. Amem-se uns aos outros. Eis o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se querem ser o meu discípulo, que seja o servidor de todos. A prática da caridade, a base do ensinamento de Jesus, o amor e a ação. E sabendo que não poderia ficar muito tempo, 3 anos, praticamente, dos 33 vividos, eis que ele então nos faz a promessa de que haveria de vir no tempo histórico da humanidade um novo Consolador, para fazer com que nós nos relembrássemos de tudo quanto fora dito por ele, as suas exemplificações, os seus ditos, as suas histórias, a sua imagem e aquelas outras que não poderiam ser ditas até então. E eis que 18 séculos depois, na figura não de um homem, mas de um conjunto de almas, que naquela movimentação das chamadas mesas girantes, anunciava a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, nos apresentando a terceira revelação, trazendo na base, a imortalidade da alma. Como precisaria de um líder, de um organizador, de um educador para dar sequência, forma, didatismo, convidar aquele que dentre os muitos possíveis estaria na melhor condição para a execução da tarefa. Chama-se então aquele que historicamente fora conhecido como Hippolyte Léon Denisard Rivail, um educador francês de Lyon, Paris. E aos 50 anos, precisamente, ele toma ciência daqueles fatos.
Porque antes ele estava vivendo uma realidade de mundo como educador, sem fugir dos princípios éticos morais. Porque na base do seu projeto humano estava a educação daquelas almas. Engraçado, né? Parece coincidência. Primeiro ele vai educar no cognitivo, no que é humano, no que é de conhecimento gramatical, para depois educar a alma, a partir dos princípios das leis de Deus. E aí quando ele toma consciência dos fenômenos, duvidando inicialmente, porque também era um pesquisador, ele era um cientista, ele vai então, ao aceitar o fenômeno, ele vai se predispor. Ele vai se predispor. Deixa eu passar o som. Ele vai se predispor a fazer inicialmente uma investigação para refutar aqueles eventos, mas só que ele não consegue. Na medida em que ele vai se debruçando no estudo como um bom pesquisador e cientista, ele vai descobrindo a verdade. Ele vai avançando no conhecimento daquilo que até então era conhecido, mas nunca foi investigado com a autenticidade, com o cuidado e o respeito que se deveria. Até que ele vai estruturar as bases daquela que seria para nós a promessa do Cristo, na figura da doutrina dos Espíritos. Por isso que nós não dizemos que a doutrina é de Kardec. Não é de Kardec. Não é fora não é fora do Espiritismo que não há salvação. Como também ele refuta a ideia de que não é fora da igreja, ou ainda da verdade, mas fora da caridade não há salvação. É o lema que ele estabelece como sendo normativa para todos nós que nos dizemos espíritas, que queremos avançar na senda do caminho e da evolução. Porque o que é a caridade, pessoal? Senão a ação do amor em ação, em movimento, na prática. Então ele traz nas bases pressupostos para justificar o objetivo da doutrina: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos, a pluralidade das existências, as leis morais e tudo que concerne a própria natureza, porque Kardec ou a doutrina não trouxeram a comunicabilidade dos espíritos, porque a doutrina espírita não traz nada de novo, muito pelo contrário, ela vai buscar na própria natureza os seus princípios, a exemplo de Deus. Não é o espiritismo que inventa Deus, cria Deus, reforça a ideia de um Deus amor, de um Deus justiça, de misericórdia, qual o nosso guia, o nosso modelo nos apresentou, um Deus Pai, um Deus amoroso. Ele segue na mesma linha do entendimento, a exemplo da pluralidade das existências. Não foi criada, eles que vieram para dizer que a vida continuava. E o Espiritismo só surgiu no contexto da humanidade, da Terra, em 18 de abril de 1854, porque 4 anos antes, pouco mais, pouco menos, eles já estavam presentes dizendo, através das movimentações das mesas, de que eles existiam.
O que Kardec fez foi dar um alinhamento, um curso, deu metodologia através da mediunidade. Como também a comunicabilidade não foi uma invenção do Espiritismo, eles já se comunicavam com as batidas, com as escritas, com os fenômenos físicos. Estou aqui, e aí, vão fazer o que comigo? Percebem? A vida segue. E tantos outros que a doutrina espírita se fundamenta. Então Kardec, ele veio trazer a mensagem que o Cristo à época trouxera, mas sem poder apresentar na grandiosidade com que hoje a doutrina espírita assim o faz. Não porque Jesus não pudesse fazê-lo, longe disso, não é a questão em pauta. É porque ele entendia que ainda não era possível. E como um educador zeloso, que não passa o ensinamento para além da compreensão dos alunos, ele preferiu silenciar e aguardar. Ou melhor, ele trouxera por parábolas. A exemplo da reencarnação, mediante o diálogo com Nicodemos, o doutor da lei. Nicodemos, uma coisa eu posso lhe garantir: para entrar no reino de Deus, que era o questionamento do doutor da lei, é preciso nascer de novo. Nascer muito mais do que de novo. Era preciso nascer da água e do Espírito, simbolizando os processos gestativos biológicos do corpo. Porque ninguém vive no corpo sem o processo biológico do nascimento. Ninguém cai de paraquedas. E do espírito, as mudanças, as transformações, as renúncias, as conquistas morais que nós alcançamos em uma encarnação, embora não todas, mas aquelas que são possíveis e necessárias quando assim empreendemos a jornada, para sairmos mais robustecidos, fortalecidos, conscientes e desejosos de sair de mim para o outro. Quem é que não se lembra aquela passagem quando Jesus questiona em meio à multidão: quem me tocou? Quem me tocou? Questiona 2, 3 vezes. E os discípulos, sem entenderem muito bem aquele questionamento, considerando a multidão em volta deles, um deles questiona Jesus: mas como saber, Senhor, tanta gente? Não tem como dizer que ele tocou. E Jesus insiste: alguém me tocou, alguém me tocou. Por quê? Porque uma virtude saiu de mim. É esta virtude que ainda não sai de nós que precisa começar a acontecer nesses dias de hoje. A exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier é um exemplo dessas almas abnegadas que entendeu o chamamento, o convite para trabalhar na sua vinha, a vinha do Senhor. E disse: sim, Senhor, estarei contigo na madrugada, antes que o sol comece a raiar. E ele então vai começar, dia e noite, noite e dia, peregrinando junto a Jesus, levando a palavra, levando os ensinamentos, praticando acima de tudo, para um dia ser também qualificado como um bom trabalhador, um bom samaritano, aquele que vai ser o exemplo para nós na doutrina, como talvez o que mais tenha alcançado a consciência do dever, do fazer e do praticar o bem, a caridade, a viver o amor. Porque por mais que falemos dessas duas almas, como de tantas outras que estão nessa mesma,
proposição, por mais que falemos, ainda ficaremos devendo. Porque tudo que fora contado pelos seus biógrafos, pelos seus pesquisadores, é 1%, 2%. Aquele que mais conseguiu seguir além dos outros, deve ter chegado a 5%. Porque são almas que não se revelam pelo exterior, se revelam pela vivência do que postulam. Não discursam, não debatem, não prodigaliza verbalmente, apenas vive na simplicidade, nas situações, pelos exemplos que eles já são capazes de dar àqueles que os seguem. E Chico Xavier, na doutrina espírita, depois de Allan Kardec, é o melhor exemplo que nós podemos ter do verdadeiro espírita. Pelo empenho, pela dedicação, pela tolerância, pela renúncia, pelo trabalho dentro e fora da casa espírita. Ele não estava circunscrito a uma casa física. Ele estava onde o Cristo o chamasse. Ele estava no meio da multidão, fazendo com que aquelas suas virtudes já pudessem sair dele. A exemplo dos discípulos, dentre eles Simão Pedro, que onde a sua sombra chegasse e atingisse um doente, um paralítico, um cego, voltavam curados. Não precisava mais do toque físico, da mão levantada do passe. Não precisava mais da palavra, porque estes curavam pelo olhar, pelo pensamento, pelo sentimento, pela veste. Não foi só Jesus que curou as mulheres hemorroíças da sua época. Os discípulos também o fizeram, cada qual a seu tempo, é verdade. Talvez o primeiro dentre eles, o próprio Simão Pedro. Porque estavam viventes da mensagem do Cristo, exemplificando aquela época. Ontem também, o antes de ontem, porque foram exemplos para nós. Os evangelhos estão aí, que nos narram as suas histórias e os seus feitos. Mas especificamente para o nosso momento, e dizia também Edson ontem, se vivo estivesse Kardec, estaria completando 219 anos. E certamente 219 anos divulgando a doutrina espírita. A maior caridade que podemos fazer à doutrina é a sua divulgação. E nós podemos nos perguntar, aqui nós hoje em Santa Amaro, aqui no Cristo Paz e Caridade, como estamos diante da doutrina, perante a doutrina? André Luiz tem um livro de psicografia de Valdo Vieira, que foi parceiro de Chico, chamado Conduta Espírita. Não sei se você já leu, mas se não, nós encerramos nessa quarta-feira. Encerramos hoje, pela manhã, o livro 47 mensagens. Isso quer dizer um ano, praticamente um ano. Começamos em outubro, acho que foi dia 9. Não, terminamos agora, começamos dia 14 do ano passado, de outubro, e encerramos agora dia 9, eu acho que é mais ou menos 27, alguma coisa assim. Nessa quarta agora. Não, o dia hoje, todo atrapalhado. Dia hoje, dia 4. Então,
Daqui mais 10 dias se completaria um ano de estudo semanal ininterrupto do livro. E aí, me recorda aqui 2 mensagens, lá no canal Roteiro Espírita. 2 mensagens. Conduta espírita perante a doutrina. Foi a penúltima, por sinal, da semana passada. E a anterior era conduta espírita perante a codificação. Parecem coisas iguais, mas não são. André Luiz traz lembretes, sugestões de como deve ser a conduta espírita, do espírita perante a codificação espírita. A outra é perante a doutrina espírita. Como nós nos conduzimos, a exemplo de Chico, a exemplo de Kardec, a exemplo de Divaldo, que vimos ontem na mansão, 96 anos dedicados à divulgação do Espiritismo. Com todas as dificuldades, com todos os problemas de saúde, com todas as limitações físicas, nós reclamamos de uma dor de cabeça, de um mal-estar, de um enjoo, de uma chuva. Divaldo Franco, desde antes da pandemia, vem sofrendo dores horríveis. Quer seja pela idade, quer seja pelos problemas contraídos por conta da pandemia, ele teve Covid. É uma tosse que não larga mais, já esteve pior. São dores, dizia uma companheira. Ih, rapaz, vai gravar, nem posso dizer. Ainda bem que eu me lembrei, porque ela disse, olha, continua. Então eu vou suprimir essa parte. Mas enfim. Então são dores que ele vivencia no silêncio da madrugada. Ali, falando para quem o acompanha pelo canal da Mansão do Caminho no YouTube, e nós fazemos semanalmente, todas as quintas e todos os sábados. Aparece sorrindo, brincando, gracejando, fazendo aqui e ali uma piada, contando as suas histórias aprendidas e vivenciadas ao longo dos seus 96 anos. Que desde cedo, meninote, lá em Feira de Santana, diante dos fenômenos mediúnicos, teve a oportunidade de encontrar a doutrina espírita. E de lá para cá nunca mais se apartou dela. E ele disse ontem que todos os dias, todos, desde quando leu pela primeira vez até hoje, nunca deixou de ler um dia sequer o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu perguntaria a vocês e a mim, qual foi a última vez que nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo? Quantas vezes lemos o Evangelho segundo o Espiritismo? São questões que a gente precisa se fazer, que a gente precisa pensar quando nós avaliamos a conduta espírita perante a doutrina. O que nós estamos fazendo dela, a exemplo de Chico Xavier, qual é o nosso grau de aceitabilidade, de vivência, de amor, de compaixão, de tolerância, de abnegação, de trabalho? Porque a gente pensa, eu já estou na doutrina uma vez na semana lá do Cristo, Paz e Caridade, já é o suficiente. Já estou dando demais 2 vezes na semana. Se for 3, vou me separar do esposo da esposa. E a gente fica nesse conflito, se vai hoje, se vai amanhã, porque é feriado, porque está chovendo. Mas diante da dor, do sofrimento, a gente corre a quem? Ao Cristo, Paz e Caridade, aos seus tratamentos espirituais. E quando a gente melhora, o que a gente faz? A gente o abandona. A gente não fixa residência na casa, não apenas pela casa,
mas que a casa nos oferece como sendo aportes de transformação moral e espiritual. Como ainda tem sido sacrificial a nossa conduta no movimento espírita dentro da casa espírita, com a Covid e o seu retorno, houve como que um abandono geral dos trabalhadores, dos frequentadores. Diz Ledson, briga sempre comigo, porque agora só quer saber de live, depois quando está na live, viu? Mas às vezes não está na live, está no furdunço, né? Está nas festas, está na cama, está nas depressões, está na Netflix da vida. Não quer mesmo que a gente use o nosso tempo de 24 horas para Jesus. Porque se vocês perguntarem a Chico ou a Kardec, eles vão dizer: meus filhos, eu nos meus 92 anos, Chico, e Kardec nos meus 65 anos, eu os dediquei 24 horas para Jesus. Porque Jesus está no Espiritismo. E o Espiritismo representa Jesus entre nós. Seja ontem com Kardec, a base. Por que é a base? Porque não dá para falar de Espiritismo sem falar em Kardec, sem conhecer as obras da codificação. O Pentateuco, pelo menos, os 5 livros, embora sejam mais de 20, os fundamentais. Por que é a base? Porque para compreender o que me acontece, eu preciso ter um olhar na perspectiva da doutrina espírita, da lei de ação e de reação. Eu preciso compreender que eu estou de passagem pela vida, buscando angariar recursos e novos talentos para me sobrepor a mim mesmo e, quem sabe, na próxima, vir mais capacitado para o servir. Quando Jesus disse, crescei e multiplicai-vos, não estava na Bíblia, não estava falando apenas no quesito biológico, no quesito material, mas sobretudo no aspecto moral e espiritual. Crescer para a vida, multiplicar a mensagem de Jesus na terra, os seus exemplos, o seu amor, para que tenhamos sociedades mais felizes. Hoje pela manhã, para a gente encerrar, nós falávamos lá na casa Deus, Luz e Verdade, Dona Bernadette. Hoje pela manhã, 11h30 da manhã. E estava cheio, viu? Isso é rapaz, coragem, não sei se eu vinha não. Mas como eu tinha que fazer a palestra, eu tinha que estar lá, né? Mas, enfim. E aí, o salão não estava completo, mas estava significativamente para o horário cheio. Mas isso não é o ponto. O ponto que eu quero apresentar aqui é justamente dela, da fundadora do centro, Dona Bernadette, uma senhora de 94 anos, que todos os dias, pelo menos todas as vezes que eu estou lá, ela está lá. Com raríssimas exceções no ano, que vai tirar umas férias, um descanso, ou quando está acamada por conta da idade, algum tipo de situação orgânica. Fora isso, ela está lá sentadinha. Já não tem o comando que tinha antes, é verdade, mas é uma imagem, é um símbolo de uma pessoa importante e que as pessoas seguem, tanto no virtual quanto no presencial. E ela sempre começa, quando ela chega, sorridente com a filha, falando com a plateia, dando boa tarde, boa noite, mexendo com um, mexendo com o outro. E aí quando ela senta, que toma o microfone, ela ainda não tem nem microfone, como foi o caso de hoje. Vocês estão bem? Quem está bem aí? Diz aí pra gente. Ou seja, ela faz essa averiguação, ela vai querer saber quem está bem e quantos estão ali que não estão bem.
mas estão encontrando na doutrina o consolo, estão encontrando na palavra de Jesus, mediante os Espíritos, as explicações para os seus males, as suas aflições. O vinde a mim, do capítulo 5, do capítulo 6 do Evangelho, com o Cristo Consolador, vinde a mim todos vós que se achais aflitos e sobrecarregados. Recentemente fizemos uma outra palestra presencial também, pegando um tema do livro Pão Nosso, de Emmanuel por Chico, que o título é Onde Estão? Eu sugiro a vocês essa leitura, ainda esta semana. Onde estão? Número 130 é o capítulo. Já estou dando todas as dicas para dizer, não achei, não. É muita mensagem, não consegui achar. Capítulo 130, Pão Nosso. Onde estão? A gente pode se fazer essa pergunta: onde estamos em relação a Chico, em relação a Kardec, que é a base, porque não dá para falar de doutrina espírita sem evocar a presença de Allan Kardec. Como não dá para falar de espiritismo sem evocar o exemplo de Chico Xavier. Um menino que conheceu aos 16 anos de idade a doutrina dos Espíritos, mas cujos Espíritos já estavam com ele desde cedo, criança, que passou pelo infortúnio de perder a mãe em pouca idade, menos de 10 anos, e tem que conviver com a madrasta que dava garfada, que fazia uma série de tortura. Hoje ela seria presa, né? Provavelmente, por conta da ação que ela infligia o sobrinho passado. Mas nem por isso ele deixou de sustentar na sua fé, na sua experiência com Cristo, o desejo de servi-lo durante 92 anos, no corpo. Porque se nós nos perguntássemos, para fechar, onde estaria Chico Xavier? Porque nesse livro, eu ia fazer algumas referências, mas eu preferi trabalhar a partir das ideias que ele traz. Aprendendo com Chico Xavier, um exemplo de vida. Está aí um bom livro para ler. Conhecer um pouco a história desse missionário de Jesus, que até 2002, 21 anos atrás, estava em carne e osso conosco, lá em Uberaba. Mas Chico Xavier não é um espírito de uma centro espírita, de uma doutrina religiosa. Chico Xavier é um espírito cosmopolítico, que chama. É um espírito do universo, é um espírito universal. Transcendeu as paredes da casa espírita. Onde estaria hoje Chico Xavier com aquela sua boina, aquele jeito manso de um bom mineiro? Certamente, não sei onde ele está agora, mas certamente posso afiançar que ele está a serviço de Jesus, como exemplo para nós. Se nós perguntássemos, onde está agora Allan Kardec, o Espírito, que dizem ser, viu? Não sei se é, eu acredito até que seja possível, talvez seja aquele que melhor exemplifique a reencarnação de Allan Kardec. Dizem ser eles o mesmo Espírito. Há controvérsia, mas não sei porquê, pode ser também. Porque Allan Kardec dissera que a sua encarnação, a sua reencarnação seria breve. Chico vai encarnar em 1900, salvo engano, no início do século. 1910, obrigado. 1910. E Kardec vai desencarnar em 69, 1800. Então, curto prazo de tempo para que ele retomasse, para dar continuidade ao trabalho que
começaram com Kardec no intelectual, no cognitivo, para assentar as bases de uma doutrina. E agora, como Chico, se é que é, viu? Não estou dizendo que é. Se for, e eu não vejo nada contra, para trabalhar o exemplo do amor, da fraternidade, da caridade, nos convidando a esse exercício. Por isso vai dizer Kardec: espíritas, eis aí o primeiro mandamento: amai-vos. Eis aí o segundo: instruí-vos. E Kardec e Chico são os dois grandes exemplos que podemos trazer como tendo sido fiéis ao propósito de Jesus, de viver a sua mensagem como nenhum outro vivera entre nós até então. Não porque sejam espíritas, mas porque são homens de bem, espíritos que arregaçaram as mangas e pelo trabalho e a serviço do amor reencarnaram para darem exemplos para nós outros que estamos ainda retardatariamente em busca dessa consolidação com relação ao que queremos para nós no futuro próximo. Porque não adianta falar de transição planetária, mundo novo, nova era, capítulo 19 ou 18 da Gênese. Não adianta falar sobre nova era, como no próprio livro do Evangelho, no primeiro capítulo, a nova era, sem que nós vivamos como viveram Kardec e Chico Xavier. Portanto, para essas duas grandes almas, a nossa gratidão, nosso apreço, e que possamos nos espelhar neles como exemplos daqueles que querem também e rapidamente, pelo esforço e pelo trabalho, se aproximar de Jesus, ainda, quem sabe, nessa encarnação. Porque aqueles que porfiarem fiéis até o fim, receberão muito mais do nosso irmão maior, Jesus de Nazaré. No mais, nossa gratidão, nosso agradecimento a todos vocês pela acolhida mais uma vez, com esperança de retorno. Muita paz, muito obrigado a todos.